em 1804, Napoleão Bonaparte é proclamado imperador da França. Napoleão já começa o seu governo com um grande alvoroço. Ele convida o Papa Pio VII para coroá-lo em Paris. Cerca de 1000 anos antes, ocorreu o movimento inverso, quando o imperador Carlos Magno viaja até Roma a pé, em peregrinação, e humildemente ajoelhado diante da residência papal, implora ao Papa que o coroe imperador. Isso acontece em dezembro do ano 800 e inaugura o Império Carolíngio. Agora, Napoleão fazia o Papa percorrer o caminho inverso. Pela primeira vez, primeira e única vez na história, um Papa sairia da cidade de Roma para coroar um monarca estrangeiro. Mas ele não para por aí. O alvoroço continuaria quando Napoleão faz o Papa esperar por ele durante 3 horas. Também será a primeira e única vez na história que um Papa aguardaria alguém. O pior, no entanto, estava por vir. Durante a cerimônia de coroação, a catedral cheia de príncipes europeus, representantes de todas as casas dinásticas europeias, Napoleão e Josefina, sua esposa, entram na catedral. E durante a cerimônia de coroação, quando o Papa Pio VII pega a coroa para coroar Josefina, Napoleão se levanta, toma a coroa das mãos do Papa e coroa a esposa, dizendo: "Eu vos faço, Josefina, senhora sobre todos os franceses." Depois disso, se ajoelha novamente, o Papa pensa que ele vai deixar-se ser coroado, mas não é o que acontece. Napoleão também se levanta, pega a coroa das mãos do Papa e, olhando para a multidão na catedral, se coroa, proclamando-se Napoleão, senhor de todos os franceses, em nome de Deus, mas sob meu próprio comando. Ora, senhores, estava para começar um dos reinados mais polêmicos da história da civilização ocidental. Napoleão, de 1804 a 1805, ganhou muitos inimigos, preparou o seu exército. O Papa, depois dessa famigerada cerimônia de coroação, voltaria a Roma e lançaria veemente protesto papal em Roma, dizendo: "Maldito, bastardo, amaldiçoado seja o seu reinado, anticristo da Europa." Então ele já começa o reinado com muitos adversários. Organiza as tropas de modo que, em meados de 1805, já tinha sob seu comando cerca de 600.000 soldados prontos para a batalha. Em setembro daquele ano, Napoleão Bonaparte enfrenta o seu primeiro grande desafio, uma batalha naval chamada Batalha de Trafalgar. Associando a Marinha Francesa à Marinha Espanhola, Napoleão enfrentaria a esquadra britânica, comandada pelo lendário almirante Nelson. Na verdade, Nelson era um vice-almirante muito famoso, um grande comandante militar das águas, e esse foi um grande azar para Napoleão Bonaparte. Ele perde a Batalha de Trafalgar, a Marinha Britânica destroça a Marinha Francesa e Espanhola, e com isso a Inglaterra se consolida definitivamente como senhora absoluta dos mares. Napoleão sabia que, para concretizar o seu desejo de dominar a economia europeia, ele precisaria derrotar os ingleses. Mas a Inglaterra é uma ilha e a única forma de derrotar os ingleses seria através de uma batalha naval. Napoleão se desespera, pensa em diversas estratégias, chega a cogitar o envio de soldados em balões através do Canal da Mancha. Mas ele percebe que seria impossível atacar a Inglaterra diretamente depois de ter sido derrotado na Batalha de Trafalgar. Então, ele arma uma outra estratégia. Ele decide dominar todo o continente europeu e levar a Inglaterra ao isolamento. E é essa política que ele começa a aplicar em novembro de 1805, na vigorosa Batalha de Austerlitz, quando ele derrota as forças conjuntas da Rússia e da Áustria. Depois de derrotar essas duas grandes potências, Napoleão avança contra a Itália no fim de 1805 e no início de 1806, conquista praticamente toda a Itália, deixa os territórios papais cercados por suas tropas
Em seguida, avança para o norte da Europa, conquistando os estados da Alemanha. Em meados daquele ano, Napoleão conquista o maior estado alemão, a Prússia, adentra a cidade de Berlim. Ali vive um dos episódios mais prosaicos da história recente da Europa. Em 1806, ao tomar a cidade de Berlim, invadir o Palácio Real, quando ele se apresentava à corte berlinense, um daqueles cortesãos se recusa a se ajoelhar diante dele. Napoleão, então, o fita severamente e esse cortesão permanece em pé, impávido, desafiando Napoleão. E quando todos imploram para que ele se ajoelhasse, ele esbraveja em alto e bom som: não me curvo, imperadores, existem muitos, Ludwig van Beethoven, só eu. Napoleão Bonaparte, obviamente, sairia de fininho para não enfrentar o ídolo europeu da época, o famoso Beethoven. Mas isso não impede a perseguição dos interesses napoleônicos. Logo depois desse episódio, em Berlim, Napoleão baixa um dos seus decretos mais fundamentais para a história ocidental, a semente da independência dos estados latino-americanos, inclusive do Brasil, é o famoso bloqueio continental. Faço saber a todos os súditos de minha imperial coroa que doravante estão rompidas as relações de comércio, correio e diplomacia entre as potências que pretendam permanecer em paz com minha imperial coroa e as ilhas da Grã-Bretanha. Ele joga duro. Ou você está em paz com ele, ou você está em paz com a Inglaterra. E como ele tinha a essa altura já um exército de 800 mil soldados em 1807, é claro que a maioria dos países europeus resolvem ficar do lado de Napoleão. Alguns países, no entanto, não obedecem ao bloqueio imediatamente. O bloqueio visava isolar a Inglaterra, mas a Inglaterra era a maior potência comercial daquela época e, obviamente, as potências europeias dependiam desse comércio. Alguns países simplesmente não podiam romper com a Inglaterra. Era uma decisão dura demais para a economia dessas nações. Dois países, especialmente, acabam desobedecendo a Napoleão Bonaparte: a Rússia e Portugal. A Rússia, muito orgulhosa, informa a Napoleão que não aceitaria ordens desse francês. A carta enviada pelo imperador russo a Napoleão é uma carta muito famosa, onde ele diz: ora, Corso, ponha-se no seu lugar, na Rússia mandam os Romanov. Napoleão responderia à carta com muita dureza, né? Não, Alexander, estás enganado. Na França manda o Corso, na Europa manda o Corso, e na Rússia mandará o Corso e seus 600 mil homens. Alexander não tinha opções. Em janeiro de 1807, a Rússia assina o Tratado de Tilsit, aderindo ao bloqueio continental. Portugal vivia o seu pior momento. Havia 8 meses não pagavam os exércitos. Os portugueses estavam em más condições, dependiam completamente do comércio com a Inglaterra. Na época, a rainha tinha ficado louca. Dom João, um príncipe que não nascera para ser rei, governava o país. Era um príncipe muito inteligente, porém cheio de características que o marcam profundamente. Ele era um glutão, ele era muito medroso, era muito indeciso, mas não podemos dizer que Dom João fosse um homem desprovido de inteligência. Pelo contrário. Dom João era indeciso, fazia reuniões com seus ministros e depois de 9 horas de debate não tinha decidido absolutamente nada. Tinha medo de trovões, comia muito, vivia muito sozinho, tímido, no Palácio de Mafra. Gostava tanto da esposa que vivia a 60 quilômetros de distância dela, ela que vivia no Palácio de Queluz. E Dom João tem que fazer uma escolha dificílima. De um lado lhe grita aos ouvidos o embaixador francês, Marechal Junot: adira ao bloqueio, senão a França vai invadir Portugal. Do outro lado lhe azucrinava os ouvidos o embaixador britânico, Lord Beresford, depois substituído por Lord Strangford: se você aderir ao bloqueio, é a Inglaterra que vai invadir, vocês estão fritos. E Dom João não sabia mais o que fazer. Por várias vezes ele disse a Napoleão que iria aderir ao bloqueio e voltava atrás. Em 1807 ele chega a aderir e anunciar
essa adesão ao bloqueio. Mas logo depois de anunciar, recebe a visita do embaixador dinamarquês que lhe narra o bombardeio britânico a Copenhague durante 3 dias e 3 noites, quando a Dinamarca aderiu ao bloqueio francês. Então Dom João estava numa sinuca de bico sem precedentes, mas a solução foi muito acertada. Dom João decidiu não aderir ao bloqueio e Dom João decidiu transferir a corte portuguesa para o Brasil. Por isso, em Portugal, na época, cantava-se a marchinha, né? Portugal não foi à guerra, tampouco acovardou-se. Portugal pôs um pano branco sobre si. Portugal mudou-se. Né? Eles mudam para o Brasil numa das atitudes mais geniais da história política da era contemporânea. Né? A vinda da família real portuguesa, acompanhada de uma imensa corte de 15 mil nobres para o Brasil, é considerada a única estratégia que realmente enganou Napoleão Bonaparte. Conta-nos o ministro Talleyrand, que servia a Napoleão naquela época, e que deu a informação da fuga da família real portuguesa a Napoleão, que quando Napoleão soube da notícia, ele caiu no chão, se estapeou, enfurecido, e depois de muitas contorções ele disse: maldito João, esse velho me enganou. Então, realmente Dom João será o único soberano da Europa continental a não se curvar perante Napoleão Bonaparte. Nessa época, Napoleão já tinha subjugado os países de toda a Europa, já tinha destronado a família real espanhola e nomeado seu próprio irmão, José Bonaparte, rei da Espanha, e assim ele atinge o máximo esplendor do seu império. 58 milhões de súditos e um vigoroso bloqueio à Inglaterra. Com o passar do tempo, no entanto, os países que tinham aderido ao bloqueio perceberam que não era possível se manter naquele bloqueio porque a indústria francesa simplesmente não conseguia abastecer os mercados europeus. Isso fez com que a Europa inteira começasse a contrabandear os produtos ingleses. Na prática, o bloqueio continental já não estava mais fazendo efeito. Em 1812, num tom desafiador, a Rússia envia informes a Napoleão. Ela decide se retirar do bloqueio continental e diz esperar a resposta francesa. Né? Napoleão não deixa esperando por muito tempo, talvez tomado pelas emoções. Napoleão arma suas tropas e ataca o território russo com 600 mil homens. Parece muito, mas se imaginarmos o tamanho da Rússia, um ataque feito no final do ano, já na iminência do início do rigoroso inverno russo, nós vamos ver que talvez não tenha sido uma boa estratégia. Os russos contavam com um imenso território que se estendia até o extremo da Ásia. Napoleão, embora tivesse 600 mil homens, jamais poderia de fato tomar aquele imenso território. Conforme ele marchava rumo à capital do império, a cidade de São Petersburgo, o czar aplicava uma política extremamente eficiente no combate a Napoleão, a política das terras arrasadas. O exército de Napoleão sobrevivia do saque, sobrevivia dos espólios de guerra. Naqueles tempos, você não tinha como alimentar os seus exércitos com comida do seu próprio país. Então você invadia cidades e comia o que você conseguisse saquear daquelas cidades. Agora você imagina esse ataque em pleno inverno. A cada movimento de Napoleão rumo à capital, São Petersburgo, os russos recuavam, incendiavam as cidades para não deixar que Napoleão tivesse como alimentar as suas tropas. Por isso dizem que Napoleão foi derrotado pelo general Inverno. Perto de chegar a São Petersburgo, ele atesta que as botas dos soldados estavam rachadas e a gangrena já era um dos seus principais adversários. Muitos soldados precisavam amputar os membros inferiores. A fome graçava nas tropas, as doenças e infecções também. Napoleão é obrigado a ordenar o retorno das tropas à França. Conforme as tropas recuavam, humilhadas, as tropas russas fustigavam as tropas francesas. O resultado disso foi desastroso. 600 mil homens valentes deixam a França rumo à Rússia. Retornam à França 120 mil soldados. Era impossível a Napoleão se recuperar
em curto prazo. Aproveitando-se dessa situação, as potências europeias se organizam e lançam pesado ataque à França em 1814. Napoleão seria derrotado e enviado para o exílio na ilha de Elba. Como recompensa ou prêmio de consolação, é feito príncipe governante da ilha de Elba, uma ilha pequena, com pouco mais de 30 mil habitantes. Napoleão, no entanto, faz um excelente governo. Em alguns meses, a ilha de Elba ganha instituições modernas, consegue um desempenho econômico interessante. Napoleão realmente fazia um governo muito dinâmico, né? Mas aquela pequena ilha não era suficiente para o homem que havia governado 58 milhões de súditos. Napoleão retornaria à França e na França desenvolveria o chamado governo dos 100 dias. Os franceses estavam insatisfeitos com o reinado de Luís XVIII, irmão do rei decapitado, Luís XVI, que havia sido imposto ao país pelos ingleses. Era um rei idoso, antipático, muito aristocrático, não é? Napoleão, ao chegar em Marsella, fugindo da ilha de Elba, é recepcionado pelos populares, logo arregimenta um exército muito rapidamente, vai subindo em direção a Paris e vai ganhando cada vez mais força. Ao chegar às portas do Palácio de Versalhes, o capitão enviado pelo rei Luís XVIII para prendê-lo conta a história, não é? Ele diz que é ordenado para prender Napoleão. Ele chega diante de Napoleão e segundo ele dá voz de prisão. As palavras são mais ou menos essas. Me coloquei diante do imperador e, olhando firmemente para ele, ordenei que depusesse as armas. Ele me ignorou. E então, mais uma vez, com toda firmeza, ordenei a ele que depusesse as armas. E ele permaneceu impávido. Então, pela terceira vez, já inseguro, ordenei a ele que depusesse as armas. E como ele não me atendesse, desci do meu cavalo, depus as armas e o proclamei meu imperador. As pessoas tinham verdadeira veneração por ele. Enquanto isso, o rei Luís XVIII fugia pelos fundos de Versalhes. Napoleão recupera o trono da França, mas isso não dura muito. É o chamado governo dos 100 dias. Ele ainda avança rumo à Bélgica e depois disso acaba sendo derrotado pelo conjunto de forças estrangeiras. Na Batalha de Waterloo, Napoleão é definitivamente batido pelas tropas inglesas. Depois disso, seria enviado para o exílio na ilha de Santa Helena, no litoral africano, onde morreria em 1821.